Olá pessoal, hoje eu estou aqui para apresentar o último vídeo da matéria de Princípios de Química Orgânica 2 e ela será uma aula que dará continuidade ao penúltimo vídeo que falou um pouco sobre substâncias carboniladas. No penúltimo vídeo eu falei um pouco sobre o que eram substâncias carboniladas e seus derivados e algumas formas de como ela ia reagir. Hoje eu darei continuidade a esse assunto e irei frisar um pouco termos básicos para que fique mais fácil de compreender as etapas do vídeo. Primeiro eu comecei falando do que eram substâncias carboniladas, que nada mais são do que substâncias que contêm o grupo carbonila. Sabendo o que são substâncias carboniladas, é de extrema importância saber como seu grupo é formado. E seu grupo nada mais é formado do que um carbono ligado a uma dupla ligação, que é característica de uma ligação sp2 a um oxigênio. Nessa sua fórmula, ela vai apresentar grupos radicais em suas extremidades, os quais, quando substituídos, vão dar origem aos seus derivados. E é importante também saber que as substâncias carboniladas, elas podem se apresentar através de classes. Por exemplo, classe 1 e classe 2. Todas as substâncias apresentadas nesse vídeo, elas vão ser do tipo classe 1, que elas podem ser substituídas. E essas substâncias serão apresentadas como ácido carboxílico, que terão um dos seus grupos R substituído por uma hidroxila, as amidas, o éster, que é característica de um oxigênio entre carbonos, os anidritos de ácido, o cloreto de acila e o brometo de acila. O cloreto de acila é quando o composto, um dos grupos radicais, vai ser substituído por um cloro. E o brometo de acila é quando um de seus derivados serão substituídos por um bromo. Cada um tendo sua peculiaridade na nomenclatura. E cada nomenclatura ela vai ser denominada por seus derivados, né? O grupo que vai atacar, formando um novo grupo. Como falado anteriormente, aqui mostra uma imagem que tem como principal característica apresentar todos os derivados de classe 1 que poderão ser substituídos por nucleófilos. E aí tá o ácido carboxílico, como eu havia falado, né, que ele vai apresentar uma hidroxila como seu grupo radical. Tem os ésteres, que também foi falado que eles têm como características da química básica que todo mundo aprende, que é um oxigênio entre carbonos. Tem o anidrido de ácido, tem o cloreto de acila ou cloreto de ácido e o brometo de acila, que eles vão ter suas peculiaridades sendo chamados de haletos de acila. E tem as amidas, que elas poderão se apresentar de 3 formas. E é importante saber que para que eles reajam, eles vão ter que apresentar reatividades, eletronegatividades, saber se ele vai ser retirador ou doador de elétrons na substituição, pois isso são características importantes para que facilite a sua reação ou faça com que essa reação deixe de ocorrer. É interessante também lembrar que o grupo que vai atacar o carbono, se ele for um grupo melhor abandonador do grupo que já está ligado à carbonila, essa reação não vai ocorrer, pelo fato dele ser um melhor grupo abandonador e ser tão mais eletronegativo que ele não vai conseguir se ligar ao composto, de modo que venha a substituir essa reação. Então eu irei explicar mais um pouquinho para que fique mais fácil de compreender o que eu quero falar. É de conhecimento que o bromo ele vai ser um grupo abandonador melhor do que o cloro. Então, o bromo ele está tentando atacar o carbono. E quando ele tentar atacar o carbono, uma substância deverá ser substituída, que será o cloro, sendo substituído pelo bromo, por ele ser um nucleófilo que estará atacando. Ele vai ter como característica: eu quero atacar, então eu quero estar dentro dessa substância. Porém, o que
mostra aí é que não vai ocorrer essa substituição. Pelo fato do bromo ser melhor grupo abandonador do que o cloro, se ele é um grupo melhor abandonador, ele não vai conseguir se ligar a essa substância, porque ele vai querer ser abandonado. Ou seja, essa substância não vai ocorrer. Sabendo-se de tudo que foi falado, agora eu irei falar o mecanismo da reação de substituição nucleofílica acílica, a maneira de como ela vai ocorrer. A substituição nucleofílica acílica, ela apresenta duas etapas. A primeira etapa vai ser a adição do nucleófilo. E já a segunda etapa, ela vai ser a eliminação do grupo abandonador. A substituição, ela vai depender de um nucleófilo que deverá atacar. Quando o nucleófilo ele ataca a ligação entre o carbono e a dupla de oxigênio, a ligação π do carbono e oxigênio, que é característica da ligação sp2, ela quebra e vai formar um intermediário, que está mostrado aí. Quando ocorre o intermediário, ele vai ter como característica ser tetraédrico, pelo fato de que quando o carbono foi quebrado, ele vai passar de sp2 para sp3. E o par de elétrons do oxigênio, ele vai reconstruir a ligação π, como vimos na terceira reação aí. Sobre o mecanismo, o nucleófilo ele vai atacar o carbono, formando uma nova ligação, o carbono nucleófilo, que foi apresentado como a retirada do Y e a colocação do Z, formando uma nova ligação, e o carbono vai ser atacado, pois, como vimos, o orbital antiligante da ligação π é mais pronunciado neste átomo para compensar a maior participação do oxigênio no orbital. Como o que você falou? Eu quis falar que quando um grupo irá atacar, a dupla ligação ela vai ser quebrada, porém ela vai ser formada novamente pelos elétrons do oxigênio. Além disso, a diferença de eletronegatividade, ela polariza a ligação em favor do oxigênio, deixando uma carga parcialmente positiva. Isso não vai ser uma carga real, ela vai ser parcial no carbono. O ataque leva ao intermediário tetraédrico, que elimina a base mais fraca. Como eu falei no exemplo anterior, a base mais fraca ela vai ser eliminada. Quando o Z, aí que está sendo apresentado como nucleófilo, ele é menos básico, ou seja, mais ácido, nenhum produto novo é formado. E quando o Y é menos básico, ou seja, mais ácido, o produto é formado. Como eu falei, o Z ele não pode ser mais ácido do que o produto que já está na reação, senão ele não vai ocorrer, formando um novo produto. Uma exceção de que isso irá ocorrer é quando o ácido carboxílico for formado e um éster tentar atacar, essa reação vai ocorrer pelo fato do éster ter a mesma basicidade que o ácido carboxílico. Isso vai ser conhecido como basicidade similar, que é o equilíbrio das bases. E para que fique mais fácil de saber qual o grupo que é a base mais fraca ou base mais forte, o grupo que vai reagir melhor, que não vai reagir melhor, ou o grupo que é mais eletronegativo ou menos eletronegativo, existe uma tabelinha de todos os compostos da classe do tipo 1, como está apresentado, de substituição carboniladas. E tem mostrando que o bromo ele vai ser o grupo melhor abandonador, e depois vem o cloro, e o anidrido, depois vem o éster, depois vem o carboxílico e assim sucessivamente, para que fique mais fácil de compreender se a substituição irá ocorrer ou não. Então, gente, eu irei falar agora do segundo assunto, que vai ser relacionado a reatividades, que vão ser reatividades relativas do ácido carboxílico e seus derivados, que é mais ou menos o que eu já havia falado. Aqui só vai dar uma continuidade e, como está visto de forma mais clara aqui, a tabela que foi explicada anteriormente.
Agora, de uma forma mais clara, ela tá e de uma forma mais fácil de compreender, mostrando todos os ácidos conjugados, grupos de saídas, o pKa, que para quem não sabe, o pKa é uma constante de equilíbrio do ácido, que ela vai mostrar se uma substância ela vai ser ácida ou básica. E sempre lembrando que o que vai ser eliminado é sempre a base mais fraca. Ela necessita ter ser um ácido forte, que é uma substância que contém o pH baixo. Eu irei colocar um vídeo de um canal para que fique mais fácil de compreender toda e qualquer reação de forma que ela irá ocorrer e se ela vai ocorrer e como vai ocorrer. Capítulo 1. Então, olha só, pessoal. Então, quando eu olho a questão do grupo de saída, então quanto mais fraco for essa base aqui, ó, que estiver aqui no seu grupo de saída, então mais reativo vai ser seu ácido, porque vai ficar mais fácil dela sair quando eu formar um intermediário tetraédrico. Tudo bem? Então, olha só. No caso aqui, vamos analisar o cloro. O cloro, ele vem do HCl, que tem um pKa -7. Então, como o pKa do HCl é um pKa muito baixo, significa que esse cloro é uma base muito fraca. Tudo bem? Porque quem assistiu a aula do capítulo 1 viu que o HCl é um ácido forte. Ácido forte tem base conjugada fraca, porque ela é uma base estabilizada, uma base estável. Então, se ela é uma base fraca, ela é um bom grupo abandonador, um bom grupo de saída. Tudo bem? O bromo é melhor ainda, né? Porque ele tem um pK ainda mais baixo do que o íon cloreto, correto? O íon brometo tem um pK, vem de um ácido e tem um pK muito mais baixo. Então ele é um grupo de saída melhor do que o íon cloreto. Tudo bem? Então aqui sempre vai remover, exemplo, o íon carboxila, que é esse daqui. Então, olha, exemplo, se ele está reagindo com um cloreto de acila, que é essa substância aqui, então ele vai vir cá, seria o Z, ele vai vir cá, atacar aqui, e o cloro vai formar esse intermediário. Como o cloro tem uma base mais fraca, o íon cloreto é uma base mais fraca, então ele vai ser removido, e eu vou formar meu anidrido. Tudo bem? Exemplo, se eu usasse um íon alcóxido, esse alcóxido viria aqui, entraria aqui, formaria um intermediário e expulsaria esse cloro. Eu chegaria aqui num éster, tudo bem? Então é bem tranquilo. Quem é a base mais fraca, então eu coloquei aqui em sequência, ó. Como os pKs aqui do ácido conjugado está aumentando, significa que a força dessa base também está aumentando. Então tem base mais forte. Tudo bem? Então olha só, a força da base vai aumentando aqui. Então quer dizer o quê? Que, exemplo, essa base remove essa de cá. Quando eu formo um intermediário, se eu estiver reagindo, essa aqui tinha um íon cloreto, então esse íon carboxila é capaz de remover o íon cloreto. Esse íon alcóxido é tanto capaz de remover esse grupo de saída aqui, quanto esse daqui. Essa hidroxila é capaz de remover tanto esse daqui quanto esse daqui, entendeu? Quanto mais eu vou descendo aqui na tabela, mais básico é o grupo. Então, ele vai conseguir remover os que estão mais acima na tabela. Tudo bem? Então, é o que você tem que saber aqui, ó. Olha, se você analisa o pKa do ácido conjugado, quanto maior o pKa, significa que aquele ácido vai ter uma base conjugada mais forte. Tudo bem? Que significa ácido forte tem base conjugada fraca, que é esse caso aqui. Agora, ácido fraco, exemplo, a água, ela vai ter uma base conjugada forte. Então, e base forte, ela vai ficar, a base mais forte que vai ficar aqui.